Bom, hoje nós daremos continuidade ao nosso tema sobre urbanização. Trataremos de conceitos sobre metrópole, megalópole e conurbação urbana. Trabalharemos a habilidade de diferenciar os conceitos de rede urbana e de regiões metropolitanas. A princípio, vamos falar de hierarquia urbana, que é a maneira como as cidades organizam-se dentro de uma escala de subordinação. Na prática, ocorre quando vilas e cidades menores subordinam-se às cidades médias e estas se subordinam às cidades grandes. Por meio da hierarquia urbana, pode-se conhecer a importância de uma cidade e a sua relação de subordinação ou influência sobre as outras que estão à sua volta. Essa teoria não é estabelecida apenas pelo tamanho da cidade ou pelo contingente populacional, mas especialmente pela quantidade e variedade de bens e serviços oferecidos. Quanto maior é a sua importância no processo produtivo, maior é a sua colocação na hierarquia urbana. Então, a ideia de hierarquia urbana, especialmente na atualidade, está vinculada ao conceito de rede urbana, que nada mais é do que a rede de relações econômicas, sociais e culturais que integram as cidades. Essa nova realidade é fruto da flexibilização e popularização dos meios de transporte, que permite às pessoas escolher onde querem adquirir produtos, não ficando subordinadas ao centro urbano mais próximo. Então, nós temos aqui os tipos de hierarquia urbana. Nós temos aqui a hierarquia clássica, que começa lá da cidade pequena, de uma vila, depois a cidade local, o centro regional, a metrópole regional e a metrópole nacional. Então, começando da vila, que se subordina à cidade local, que se subordina ao centro regional e, por sua vez, se subordina à metrópole regional, que se subordina à metrópole nacional. Então, uma dependendo da outra. E nós temos aqui a hierarquia atual, como que ela é vista hoje. Então, nós temos aí uma metrópole nacional, que ela mantém aí a sua influência tanto na metrópole regional, quanto na metrópole regional, quanto no centro regional e na cidade local, certo? Então, há uma interdependência aqui entre as cidades. Então, começando aí, mantendo a grande influência a metrópole nacional, certo? A metrópole regional, por sua vez, ela mantém influência ao centro regional e à cidade local. E a vila, ela só se subordina aí à cidade local, que está mais próxima dela. Então, essa hierarquia urbana, ela é composta por estruturas categorizadas que fica aí na seguinte classificação. Nós temos a metrópole, que é a cidade de maior porte, que se caracteriza pelo poder de atração, influencia e exerce influência sobre um expressivo número de cidades ao seu entorno. Então, a metrópole é o centro mais importante da rede urbana, por isso, seu nível de influência pode ser classificado como regional ou nacional. A metrópole nacional, ela é o grande centro com variedade de serviços e influências sobre os outros centros regionais, capitais regionais e as metrópoles regionais. A metrópole regional já é a cidade que exerce grande influência em seu próprio estado. Apresenta mais de 1 milhão de habitantes e grande concentração de pessoas. Centros regionais são cidades médias que exercem influência em âmbito regional. Pode ser ou não uma capital de estado. Nós temos aqui
Como exemplo, São José dos Campos é um centro regional que ele exerce influência aí em todas as cidades ao seu redor, como Paraibuna, Jacareí, Caçapava. Então, São José dos Campos é um centro regional. Tá? Normalmente, os centros regionais são referências no desenvolvimento da produção de bens e serviços para as cidades do seu entorno e também estabelece vínculo mais próximo com as metrópoles nacionais. Nós temos próximo de nós uma metrópole que ela é regional, que é São Paulo. Ela tanto é uma metrópole regional como ela é uma metrópole nacional. E nós temos a cidade local. A cidade local são cidades de pequeno porte em sua população, muitas vezes recorre aos centros urbanos maiores para ter acesso a bens ou serviços que não são ali oferecidos. Por exemplo, Caçapava é uma cidade local, Paraibuna, uma cidade local, Caraguatatuba é uma cidade local. E nós temos as vilas. A vila é um pequeno aglomerado urbano que não alcançou a condição de cidade. A grande maioria dos bens e serviços não é oferecida. Então, necessita recorrer frequentemente a centros urbanos maiores para ter as suas necessidades atendidas. No caso, vilas são essas vilas mais afastadas, esses bairros mais afastados, que não é nem um bairro, mas também não é uma cidade, é uma vila, certo? Em Paraibuna nós temos algumas vilas. Nós temos a Vila do Cedro, que é um pequeno núcleo urbano bem afastado da cidade local, que é de Paraibuna, tá? Então, fazem parte aí dessa hierarquia urbana mundial também as cidades globais. Nós temos aqui um outro exemplo, Salvador, como uma grande metrópole. Aí nós temos Feira de Santana como uma capital regional, né? Nós temos aqui outras cidades como Centro Subregional A, que é Santo Antônio de Jesus, e nós temos Valença, Cruz das Almas e Lagoinha como Centro Subregional B. Essa daí seria uma outra hierarquia de cidades de uma mesma região, certo? Nós temos aqui algumas imagens de metrópoles brasileiras. Nós temos Rio de Janeiro, Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte. Nós temos Brasília, que além da capital é uma grande metrópole, certo? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre cidades globais. As cidades globais, elas são conhecidas também como metrópoles mundiais, são centros de influência internacional. Então, as cidades globais, também conhecidas como metrópoles mundiais, são grandes aglomerações urbanas que funcionam como centro de influência internacional. Elas estão no topo da hierarquia urbana, tá? Então, elas fazem parte aí dessa hierarquia urbana mundial e são consideradas as cidades de maior influência econômica. Então, elas representam os principais polos da hierarquia urbana internacional. Então, além delas concentrarem elevados quantitativos populacionais, sendo quase todas elas megacidades, né, com mais de 10 milhões de habitantes, então essas cidades elas apresentam uma complexa economia. Ao longo da história, em grande parte dos casos, as cidades globais foram as primeiras a industrializar-se no mundo, ou pelo menos em seus países. Foram também as primeiras a iniciar o processo de desconcentração industrial que ainda está ocorrendo, passando a ser conhecidas por abrigar as principais sedes e centro de negócios das empresas multinacionais. Nós temos aí alguns exemplos de cidades globais, né? Nós temos Nova York, Tóquio, Paris, nós temos Londres e nós temos também
São Paulo, que São Paulo é considerada aí uma cidade global, de influência internacional, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre conurbação. O que significa conurbação? Né? É quando duas ou mais cidades se encontram e formam aí um mesmo espaço geográfico. Isso ocorre quando o crescimento dessas cidades é tão elevado e as suas respectivas malhas urbanas integram-se, tornando-se um único meio urbano. Nós temos um exemplo aqui na nossa cidade de conurbação. Nós temos São José dos Campos, já conurbada com Caçapava e Jacareí. Você não consegue ver entre essas duas cidades, essas três cidades, né, uma área rural. Então, as cidades já estão integradas, formando aí uma conurbação. Então, nós temos aqui um gráfico, né, que vai mostrar bem essa área, o que é uma área conurbada, né? Nós temos uma área A, uma cidade A, e nós temos uma cidade B, tá? Num primeiro momento, elas, claro, tinham uma área rural aqui no meio, essas áreas urbanas não se ligavam. Mas com o crescimento, elas vão crescendo com o passar dos anos e elas se conurbam, né? Ela provoca aqui uma área conurbada, elas estão juntas, integradas, certo? Então, toda vez que vocês têm uma ou várias cidades todas juntas, que vocês não conseguem diferenciar uma da outra a olho nu, a não ser olhando no mapa, é uma cidade ou uma conurbação. São Paulo é uma grande metrópole conurbada com várias outras cidades ao seu redor. Tanto quando você não consegue definir onde termina São Paulo e começa Guarulhos, onde termina São Paulo e começa Osasco. Então, todas as cidades já estão integradas, conurbadas, ok? Megalópole, vamos aprender esse conceito megalópole, né? É um termo elaborado para designar uma região ou uma área super urbanizada, que congrega em torno de si uma articulação entre metrópoles, regiões metropolitanas e pequenas cidades, concentrando boa parte da população e dos serviços de um país. Então, é importante compreender que o conceito de megalópole não envolve somente o espaço de uma cidade ou sua população, ou até a interligação urbana de uma região metropolitana. Em outros conceitos, como o de metrópole, encontramos designações mais específicas voltadas para o grau de complexidade ou a quantidade populacional urbanos. Porém, no termo megalópole, há o envolvimento de uma região ou área que abrange não tão somente várias grandes cidades, mas uma complexa ligação econômica, social e cultural. Complexidade essa responsável por constituir uma densa rede urbana. O termo megalópole costuma ser confundido com o conceito de megacidade. No entanto, essas expressões designam questões totalmente distintas, haja vista que a segunda faz referência a uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Então, no Brasil, nós temos, existe aí uma megalópole envolvendo uma grande área que vai da Grande São Paulo, né, até a Grande Rio de Janeiro. Então, você percebe aqui a formação dessa megalópole, essa integração de várias cidades constituindo-se aí numa grande megalópole. Tá? E até na Baixada Santista também e Campinas, a região de Campinas. Então, trata-se de uma área densamente urbanizada e industrializada que, apesar de envolver apenas 0,5% do território nacional,
ela concentra 23% da população nessa área e boa parte das riquezas produzidas pelo país. Nós temos aqui também um outro exemplo da grande megalópole de Nova York. Então, vocês podem perceber que é a maior megalópole do mundo, é essa de New York, tá? Então, ela se estende por centenas de quilômetros em toda a costa leste americana, certo? Então, essa é um grande exemplo aí de uma megalópole, quando as cidades estão todas integradas numa grande conurbação de influência também econômica.